Na parte de terça-feira, Moisés, servo humilde e manso. Os grandes salões do palácio egípcio eram marcados por luxo, prazer e conforto. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Atos capítulo 7, verso 22. Uma vida de poder, riqueza e prestígio estava ao alcance de Moisés. Porém, Moisés fez uma escolha completamente diferente. Como historiador, como poeta, como filósofo, general de exércitos e legislador, ninguém se iguala a Moisés. No entanto, apesar de ter o mundo aos seus pés, Moisés teve força moral para recusar toda a riqueza, grandeza e fama, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por que Moisés escolheu seguir um caminho diferente e muito mais humilde? Hebreus capítulo 11, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, vamos ver os versos 24 a 26. Aqui diz, versos 23 em diante. Pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Verso 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Meu querido irmão, a história de Moisés é uma inspiração na minha vida e na sua vida. A humildade demonstrada por Moisés nas últimas décadas da sua vida é realmente impressionante, especialmente quando nos lembramos do homem poderoso que ele foi e de onde ele veio. No entanto, por causa de um ato precipitado e pecaminoso, Moisés perdeu a autoconfiança e independência. Durante os primeiros 40 anos de vida, lá no Egito, Moisés aprendeu, foi treinado a confiar em si mesmo. E foram necessários mais 40 anos, os 40 anos no deserto de Midian, ali cuidando das ovelhas do seu sogro Jétro. Durante esses 40 anos, ele teve que desaprender a autoconfiança e agora ele aprendeu a desconfiança de si mesmo. Meu querido irmão, só quando nós aprendemos a desconfiar de nós mesmos é que Deus pode nos usar. Porque neste caso, a glória será de Deus. Moisés teve como sala de aula as montanhas do deserto. E o orgulho, deixado de lado, foi moldado por Deus durante 40 anos. Nesse tempo, aprendeu tudo de que precisava para conduzir um povo escravizado rumo à terra prometida. Diante da eternidade, o poder e as riquezas de uma possível vida no Egito perderam todo o brilho. Moisés foi chamado por Deus de maneira muito clara e decidiu aceitar esse chamado. Talvez o aspecto mais marcante sobre esse tema esteja registrado em Números 12, verso 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Mas ele não foi sempre assim. Ele matou um egípcio quando viu esse egípcio maltratando um israelita. Então ele não era tão manso, mas durante os 40 anos no deserto, ele aprendeu a mansidão. Moisés, um dos maiores profetas e líderes da Bíblia, é lembrado por sua humildade e mansidão. Agora pense em como a vida e a liderança de Moisés teriam sido diferentes se o orgulho tivesse se infiltrado em cada um dos seguintes momentos decisivos. Por exemplo, a sarça ardente. Ele contemplou a sarça ardente
e ouviu a voz de Deus falando: tira as sandálias dos teus pés, porque você está pisando em terra santa. Lugar santo é onde Deus está. Pense nas pragas do Egito, Deus usando Moisés. Ele não se envaideceu, ele não se orgulhou, não se exaltou, ele foi humilde, assim como foi humilde lá na sarça ardente, foi humilde diante de Faraó na realização das pragas. Pense na travessia do Mar Vermelho, ele foi humilde ao atravessar em seco o Mar Vermelho com a multidão de israelitas. Pense no maná que caía diariamente do céu, 6 dias na semana, só no 7º dia não caía o maná, conforme diz em Êxodo capítulo 16, e Moisés continuou sendo humilde, dando a Deus toda a glória. Pense nos encontros que Moisés teve com Deus no Monte Sinai, a entrega dos 10 mandamentos nas mãos de Moisés e as palavras divinas após Moisés ferir a rocha. Meu querido irmão, Deus o conservou humilde. A humildade só Deus pode dar para você e para mim. Será que alguém descreveria você como sendo um homem, uma mulher humilde e manso? Somos humildes e mansos? Pense um pouco e busque em Jesus Cristo a humildade e a mansidão. Aleluia!